Sejam bem-vindos, roedores da sétima arte. Este é o RatosCast, podcast oficial dos Ratos de Cinema, e essa é a nossa 6ª temporada. Eu sou Marcelo Cipreste e aqui comigo, pra ele, todos os homens devem morrer, Rafaela Salles. Fala, cambada de filhos de Dany. Na boa, a chegada do inverno foi mais relevante em Frozen do que em Game of Thrones. Olha só. Let it go. E pegando esse gancho, pra ele, o inverno está chegando, um dia até, quem sabe, na Tijuca, Renato Maciel. Salve, salve, rataria! Beleza, cara, tô muito ansioso pra finalmente poder falar de Lost aqui no podcast. Não? É a mesma coisa, né? É quase no mesmo nível. No final é a mesma coisa. Se essa é a primeira vez que você está ouvindo o RatosCast, você pode encontrar nesses episódios antigos no nosso site, ratosdecinema.com. Não deixe de seguir o Ratos de Cinema também no Facebook, no YouTube, no Instagram. No Twitter a gente está no @ratos_cast. Além disso, você pode nos enviar uma mensagem pelos nossos 2 e-mails, que são ratoscast@gmail.com e contato@ratosdecinema.com. Nosso cast também está disponível pelo iTunes, Castbox e Spotify. Além disso, você pode assinar o nosso canal exclusivo, ter acesso ao nosso conteúdo exclusivo através do Patreon e do Catarse. Você entra em qualquer um desses sites que tem nos nossos posts, né? E assina um dos nossos planos mensais. Você vai ter direito a diversos benefícios, como, por exemplo, a versão estendida de todos os nossos casts mensais, participação no nosso grupo de bate-papo, né, o Rato Zap, que é o mais legal de todos os benefícios. Você pode escolher uma ratoeira. Nós temos brindes no final do ano, nós temos vídeos exclusivos, inclusive sobre a ratoeira, sobre diversas coisas que a gente está vendo, sobre, enfim, várias coisas legais. Vale a pena você entrar lá nos nossos posts, clicar no link do Patreon ou do Catarse e aí assinar o nosso conteúdo exclusivo, e serás muito bem-vindo ao nosso grupo seleto de assinantes. Você viu que a gente vai falar de Game of Thrones, já tô falando serás muito bem-vindo. Minha linguagem até mudou. Se for depender de mim pra manter essa linguagem, você tá fudido. Eu vou bem direto no palavrão. Cerimônia zero, né? Aqui, meu irmão. Calma, segura o óleo. Nosso tema de hoje será a série Game of Thrones da HBO, criada por David Benioff e D.B. Weiss, baseada nos livros A Guerra dos Tronos, As Crônicas de Fogo e Gelo, escrita por George R.R. Martin. A série tem no elenco uma cambada de gente, mas principalmente Emilia Clarke, Kit Harington, Peter Dinklage, Lena Headey, Sophie Turner, Maisie Williams, Nicola Coster-Waldau e mais um bando de gente, como eu falei. Vale a pena lembrar que hoje nós teremos spoilers para todos os episódios de Game of Thrones. Se eu não me engano, são 73 episódios. Como vocês bem já notaram, né, depois de todos cuspirem fogo, chegou a hora do nosso debate, de tentar lembrar um pouco de tudo que nos fez gostar de Game of Thrones e como nós vamos lembrar dessa série após a sua conclusão. Eu queria, só antes da gente entrar nas perguntas, a gente vai falar bastante sobre essa última temporada, obviamente. Eu queria fazer uma viagem com vocês no tempo, para relembrar um pouco o início de tudo, né? Como vocês descobriram essa série? Em que momento que vocês se apaixonaram por ela? Vou começar com o Renatão. Foi logo no primeiro episódio, no episódio piloto, ou foi mais pra frente da primeira temporada, da segunda, enfim? Não, então, definitivamente não foi de primeira. A minha história com Game of Thrones, ela é até bem engraçada, como começou e como tudo foi desenvolvendo. A série começou em 2011 e, como sempre, eu assisto 12 mil séries, então às vezes eu tento arrumar um espaço para alguma coisa, e eu vou ser bem honesto que no período Game of Thrones não me chamou atenção. Não sei, não era algo que eu estava interessado em ver ali agora. Quando chegou a segunda temporada, quando começou ela, eu virei e falei, vou começar a ver, vou dar uma chance. E eu vi o piloto da primeira e eu dormi. Aí pouco tempo depois eu tentei ver de novo e eu dormi novamente. E eu falei, cara, ok, definitivamente não é pra mim. Aí, em 2013, logo quando acabou a terceira temporada, se eu não me engano, a internet estava explodindo. Game of Thrones, só falando da série. Por causa do Red Wedding, né? Do casamento vermelho. Por causa do Red Wedding. E eu não tinha pego o spoiler. Eu até aquele momento, eu não sabia nada que tinha acontecido no Game of Thrones. Porque como eu não assistia, eu não prestava atenção. E passou batido. Aí até que eu cheguei e falei, cara, tá todo mundo falando dessa porra, tem que ver isso. E eu fui assistir de novo o primeiro episódio pela terceira vez, e eu cheguei até o final, e quando o Jaime empurra o Bran da torre, eu virei e falei, caraca, eu preciso assistir isso, eu preciso continuar. Sério, né? Que isso? Eu preciso continuar. E dali, cara, eu comecei a maratonar
até a terceira toda. A quarta eu já vi acompanhando certinho. E a partir da quinta, se eu não me engano, eu tive o prazer de começar a organizar eventos de Game of Thrones junto do Calabouço, né, no bar do nosso querido Maguinho. A gente sempre organizava lá um evento bem legal para receber os fãs. E era legal isso porque a gente fazia um evento totalmente temático, com decoração e cardápio especial. E era legal poder receber as pessoas lá no bar e com música ao vivo, sorteio de brindes. E a gente assistiu o episódio no telão como se fosse um cinema. E isso foi... o evento foi crescendo conforme a série foi crescendo e conforme a paixão das pessoas pela série foi crescendo, e a minha paixão pela série por causa dos personagens, da história, desse evento, do envolvimento com as pessoas, do contato, do lance de você discutir com a série. Tudo isso foi crescendo bastante, foi tornando a experiência no decorrer desses 8 anos acompanhando Game of Thrones algo completamente inesquecível e muito, muito especial. Legal, Renatão. Ô, Rafaela, pra você, como é que foi? Cara, minha experiência com a série começou, na verdade, nos livros, né? Eu sou muito fã do Bernard Cornwell, né? Aí uma vez eu tava, que diferente do Martin, o Bernard Cornwell, ele lança praticamente um livro a cada 2 anos, ainda bem, e eu tava lá na Amazon catando o último livro lá das Crônicas Saxônicas dele, e a Amazon me sugeriu, né, já era uma reedição, e foi justamente na época em que a série estava em produção, então eles estavam naquele processo de fazer uma reedição dos livros com capas novas e tal, para justamente a galera se interessar e tal. E eu lembro que eu li o primeiro livro pouco tempo antes de sair, né, da série estrear. Você não sabia da série? Não, eu fiquei sabendo assim, foi tudo junto. Eu descobri, Game of Thrones e tal, não sei o que, eu já tinha ouvido o nome, mas não me lembrava de onde. Aí quando eu fui começar a pesquisar, eu vi, a série estava em produção e tal, maneiro, vou experimentar. Aí comprei o livro, li, e eu lembro que eu sou babaca, eu leio o livro, se o livro é escrito em inglês, eu leio ele original em inglês. Quem fala inglês e leu o livro em inglês, viu que ele tem uma escrita bem, assim, não é uma escrita fluida, ele é bem complicado, assim. E uma quantidade avassaladora de nomes. Falei, caralho, eu não tô conseguindo me achar nessa história. Aí quando estreou a série, eu tava mais ou menos na metade do primeiro livro, estreou o primeiro episódio, a série me ajudou a começar a colocar caras pros nomes que eu tava lendo. Então isso me ajudou, muito a embarcar nessa experiência conjunta. Tipo, acabou a primeira temporada, eu devorei, né, os livros seguintes. Aí só ficou faltando o Dance of Dragons, que saiu em 2011, mas também... Que é o quinto livro, né? Que é o quinto livro e último. Foi interessante que quando eu li todos os livros, eu já tinha visto a primeira temporada, já tinha colocado as caras ali nos nomes, e foi mais fácil, né? Mesmo, né, a cada livro, você sendo, né, inundado com uma série de outros nomes, outros títulos, outras famílias, outros locais, as coisas já estavam mais sedimentadas, então a série me ajudou muito nesse ponto, entendeu? Bom, eu não li nenhum dos livros, na verdade, mas eu namorava uma menina na época que ela tava lendo o primeiro livro, e o pai dela, se eu não me engano, deu pra ela de Natal o box da primeira temporada. Isso já tinha acabado a terceira temporada e não tinha estreado ainda a quarta. Aí foi nesse meio termo. Eu lembro que quando a série saiu, teve muita propaganda, teve muita coisa e tal, e eu olhei a cara do Sean Bean no pôster, que ele era o ator mais famoso da série, né? Quando a série saiu, sim, era o nome mais reconhecível. Ele era vendido como protagonista da série. Pois é, o Mark Eddy também, que faz o rei, Robert Baratheon, né, também era relativamente conhecido, mas o Sean Bean era o mais famoso ali. Tinha feito Senhor dos Anéis e tal. Na hora eu... Não quero. Já tinha esgotado pra mim toda essa questão de histórias medievais e tal, e realmente eu não dei chance pra série na época. E ela lendo o livro, ela me falou, o livro é legal e tal, vamos ver. E o box tava ali, eu falei, vamos lá, vamos dar uma chance. Vi o primeiro episódio, não gostei. Vi o segundo episódio, achei bem ok. Porque eles falam muitos nomes, eles falam muita coisa e... Legal, tem mulher pelada, tem incesto, tem tudo muito HBO pra mim. Até aí, nenhuma surpresa. Quando chegou no quarto episódio, eu já tava mais envolvido com alguns personagens. Alguns. O Tyrion, por exemplo. O Ned Stark, obviamente. O Jon Snow e tal. Então tudo bem, tô investido, vou até o final. Até porque eram 10 episódios, né? 10 episódios você sobrevive. E quando terminou a primeira temporada, eu realmente já tava. Então eu posso dizer que foi ali, no quarto episódio, vamos dizer, que eu realmente tava mais investido e falei, vou seguir. E eu lembro do episódio do Red Wedding. Foi o episódio onde eu falei, pronto. Aqui realmente não tem pra onde eu voltar, né? Agora eu sou bitch dessa série. Como diz o Renato, shut up and take my money. Essa série, ela conseguiu, assim, de cara,
fazer uma coisa que eu amo em cinema, que é brincar com estereótipos, brincar com as expectativas, brincar com o que você acredita dos personagens, quem é mocinho, quem é bandido, e isso sempre foi um mundo muito cinza na série, né? Isso sempre foi uma coisa muito difícil de você analisar, pra quem torcer. Às vezes quando você tinha um vilão montado na sua cabeça, a série fazia você torcer pelo vilão. Tô pensando claramente na Cersei, no Jaime. Ela mexeu muito com essas coisas, estereótipos, que eu acho genial quando um filme faz muito bem. Então eu acho que é bom a gente passar por isso um pouco antes de entrar nessa última temporada. Agora, após 8 temporadas, né, a série finalmente terminou. Por alto, Rafaela, você gostou do final da série? Eu achei uma merda do tamanho do mundo. Cocô, achei, foi o usurpar do prazer de ver uma história bem feita, pra fazer aquilo ali. Um final preguiçoso e mal feito. Por que você acha que você não gostou desse final? Assim, um dos motivos principais está até na brincadeira que eu falei na entrada, né? O inverno chegou e foi embora no 3º episódio sem, razão de ser, né? A principal ameaça, né, construída desde rigorosamente a primeira passagem do primeiro episódio da série, começa com a representação do que seria o inverno chegar. Os caras ficaram andando em círculo lá na direção da muralha durante 8 temporadas para chegar ali e acontecer aquilo. Cara, totalmente anticlimático, né? Uma construção merda de um antagonista foda, e fora um monte de outras coisas, né? Aí a gente entra no negócio de Lost, né? Uma série de elementos que foram colocados que enriqueciam a série que foram abandonados. Não vamos usar, né? Não vamos usar mais não. Né? O outro deles é o Jon Snow ser um Targaryen. Não adiantou de porra nenhuma. A gente vai falar mais em detalhes, obviamente, dos pontos negativos, mas Renatão, você gostou do final da série, não? Bom, o final da série me rendeu R$140 e um engradado de cerveja. Você fez um Eu encaro isso como uma vitória. Não. Eu fiz um bolão. Meus amigos fizeram um bolão de mortes, né? Body count. E eu, como um exímio contador de pessoas mortas em séries e filmes, me saí bem, ganhei R$140 ali. Boa. E ganhei um engradado de cerveja com a sobrevivência da área. Então eu encaro isso como uma vitória. Agora, sobre a temporada em si, eu não posso falar a mesma coisa, né? Digamos que a alegria que essa temporada me deu são essas vitórias que eu tive no bolão e na aposta da área. Tá, eu vou falar pra vocês o seguinte, eu acho que eu gostei mais, vamos dizer que eu odiei menos que vocês. Provável, assim. Não esperava menos. Vou botar isso. meus pontos, pelo seguinte. Primeiro que eu queria um final. Há muito tempo eu quero um final. Eu entendo que seja muito difícil você fazer um final de uma série que tem mais de 100 personagens. Pra muito mais. No livro tem 3 vezes mais, eu entendo isso. Sim. Eu acho que quando eles criaram isso tudo lá no início que a gente tava falando, eles não tinham noção disso. Não, literalmente eles não tinham noção. Porque assim, quando eles criaram a série, eles achavam que quando eles chegassem nesse ponto, vamos terminar a série, os livros já teriam saído. Eles simplesmente teriam que adaptar os livros e não criar em cima dos livros. Segundo, lá na 6ª temporada, se não me engano, né, que foi quando começou a ser off-books, né, como começou a ser adaptações livres do livro, já dava pra ver essa diferença, já dava pra ver que a série estava corrida, já dava pra ver que poderia dar uma merda lá na frente. Então eu vou dizer que, assim, não é que eu gostei, mas eu já estava amortecido pro que ia vir pela frente. Eu já estava preparado. Eu posso comentar um negócio? Você falou, corrido. Eu não digo que é corrido a partir da 6ª temporada. Eu acho que a partir da 6ª temporada você vê uma mudança narrativa do Game of Thrones. Antigamente Game of Thrones era uma roleta russa. Você não sabia o que esperar. O que eles sempre venderam pra gente não se apegue aos personagens. Todo mundo ali tá em perigo. E uma das paradas que sempre me prendeu com Game of Thrones em questão do final da série era, caraca, essa merda não vai ter final feliz, porque Game of Thrones não é feliz, Game of Thrones não é certinho. Então eu nunca esperei um final feliz da série. Então eu nunca me preparei pra isso. Eu nunca me preparei pra um final, sabe, onde ficasse tudo bem. Só que a partir da 6ª temporada, e a partir do momento que eles trazem o Jon de volta à vida, ele assume total um papel de protagonista e de mocinho que a série antes não tinha pra nenhum personagem. Então, a partir daquele momento, eu vi o Jon como um cara intocável. Eu vi ele como um cara que ele ia seguir até o final e eu não sentia mais perigo pela vida dele. Porque ele assumiu um papel que a série nunca antes botou, porque os livros não colocavam isso. E outra coisa que eu acho que inclusive é o que prendeu muitas pessoas a assistirem Game of Thrones. Game of Thrones é uma série que, tipo assim, todo mundo assiste série hoje em dia. Série é uma coisa popular.
Só que Game of Thrones transcendeu essa parada. Game of Thrones é o tipo de série que eu tinha amigos que no começo que não viam, e de repente agora estão aí, tipo, lambendo o chão pra série passar. Tá a mãe dos meus amigos assistindo, e meus primos, e meu vizinho, meu colega de trabalho, todo mundo tá vendo Game of Thrones. Quem não vê série vê Game of Thrones. Por quê? Porque Game of Thrones é um grande novelão. Sempre foi. Só que ele era mais elaborado, ele era melhor trabalhado, melhor polido. O texto era melhor, as atuações eram melhor, tudo melhor, mas sem dúvida. Mas se você parar pra ver aquela estrutura, aquela questão das famílias, eu não sei o que, das reviravoltas, das tramóias, é uma grande fórmula de novela. Concordo. Só que a partir da 6ª temporada, ela virou total uma novela. Porque ela virou uma coisa mais banal, uma coisa mais normal, uma coisa mais mocinho. Sabe qual um bom termômetro disso? As linhas de diálogo do Tyrion. Elas mudam drasticamente a partir da 6ª temporada. É porque eles foram emburrecendo o Tyrion. Emburrecendo, exatamente. Simplesmente pra fazer a história andar. Porque precisa de alguma coisa merda pra acontecer, então vamos o Tyrion aconselhar eles a fazer alguma coisa. Porque o Tyrion tem que levar a galera pra algum lugar. Porque o Tyrion chegou num ponto onde ele é o cara que meio que fala pra onde alguns personagens têm que ir e o que tem que fazer. E se ele não falar coisas erradas ou aconselhar coisas erradas, só que, pro cara mais esperto que tem começar a dar essas escorregadas é muito esquisito, né, do nada. Mas enfim, eu acho que isso que o Marcelo falou de questão de ficou mais lento, eu não acho que é lento, eu só acho que a série tomou totalmente um outro rumo. Certo. Mas o que eu quis dizer, Renatão, sobre o ritmo da série, eu acho que é bem claro que da 6ª temporada em diante se acelerou, né, a coisa toda. Se eu não me engano, é da 6ª temporada que começaram a ser 6 episódios ou 8 episódios, não sei. Episódios mais reduzidos. Não, foi a partir da 7ª, se eu não me engano. Acabou a parte de vamos explorar histórias dos personagens aqui, interagindo um com o outro, e vamos partir pra Guerra do Trono mesmo, né? Daenerys vai cruzar o oceano e nós vamos... Essas no tabuleiro já estão alinhadas, isso, agora é hora do... E aí, assim, o que eu digo de acelerar, principalmente acelerar, é toda essa questão de personagens têm que morrer com mais frequência agora, o que levava semanas pra você atravessar, por exemplo, de King's Landing, né, de Porto Real até o norte, levavam semanas, é o que eles falam, se não me engano, na primeira temporada, leva nem horas. É muito rápido. Só pegar o 422 na esquina ali que você chega. É rapidíssimo. Então, assim, cara, porque eu não duvido que o 422 passe lá. Com certeza deve passar. Mas, enfim, atalhos foram tomados pela série pra poder acelerar o ritmo das coisas, enfim. Assim, antes só da gente chegar na parte das críticas e tal, deve ter coisas que vocês gostaram, né? Deve ter alguns pontos positivos que vocês curtiram até o final dessa temporada, até o final da série. Tem alguma coisa que vocês gostaram dessa última temporada? Renatão, posso começar com você? A nova abertura eu achei excelente. Certo. Só? Parou por aí? O tema da abertura continua muito bom. Muito bom. Olha só, vamos lá. Eu vou puxar você, acho que você vai concordar comigo. A trilha sonora dessa última temporada, pra mim, é uma das melhores. É boa. Eu acho ela constrói muito bem. Boa. Eu acho uma covardia. Aí que tá a parada, porque a gente tá gravando agora 2 dias depois que passou o documentário do final do Game of Thrones. E eu me vejo num ponto que eu acho covarde eu chegar e começar, tipo, esculachar a série, por mais que eu acho que eu tenho que falar mal do que eu tenho que falar mal, mas é porque você vê ali, o Marcelo acho que viu também esse documentário. Vi ontem. E você vê a dedicação das pessoas e você vê o empenho delas pra fazer algo realmente majestoso. E é o que acontece, porque durante as 8 temporadas de Game of Thrones tem algo que você não pode falar, que tecnicamente a série é primorosa. Então, um ponto que eu posso falar, que é um ponto bom ainda da temporada e tudo mais, é que ela continua extremamente bem feita. Lógico, a gente tá falando da temporada onde eles deixaram vazar um copo de Starbucks e 2 garrafas de água. E fizeram o episódio inteiro sem acender as luzes, né? Mas acontece. Sabe o que é engraçado? É porque quando esse episódio, o fatídico episódio da Batalha de Winterfell, que é o 3º, passou, eu só fui reparar o problema, né, das luzes e tal, quando começou as cenas dos voos de dragões. Porque antes disso, que é a Melisandre chegando e acendendo lá as espadas dos Dothraki, e eles partindo em direção, eu achei aquilo ali esteticamente lindo. Porque eles estão partindo em direção à escuridão, eles não estão nem vendo o que eles estão. E a perspectiva de quem tá ver a morte deles, né, ver eles desaparecendo por causa das chamas apagando e tal, caraca, isso é muito bonito, isso é lindo. Só que depois eu fui ver que
aquilo ali não era tão plástico como deveria ser. Eu acho que ficou muito mais estiloso nessa parada escura, porque o episódio inteiro foi escuro. E depois é muito bizarro quando você vê uma edição dos melhores momentos da temporada inteira e você mostrar esses episódios como destoa completamente de todo o resto. Não por causa da ação ou da arte, mas é por causa da iluminação, realmente é bizonha. Tirando isso, tecnicamente ali eu acho um ponto extremamente positivo. Agora, a questão que eu não posso defender são os desenvolvimentos dos personagens e o andamento de todos eles. Isso pra mim não dá. Você falou dos efeitos especiais. Efeitos especiais, por exemplo, eu acho que nessa temporada foi espetacular. Vou te corrigir só no negócio. Eu não acho que sempre foi assim. Eu acho que, por exemplo, a primeira vez que a Daenerys subiu num dragão, que foi naquela arena, se não me engano, na 6ª temporada, foi uma coisa assim, deplorável. Dava pra ver praticamente o chroma em volta dela. Foi mal recortado e, assim, simplesmente não funcionava. Ela tava torta no dragão. Pode ver isso hoje. No primeiro episódio, eu fiquei muito preocupado. No primeiro episódio dessa última temporada, eu fiquei preocupado porque tem uma cena que ela voa junto ao lado do Jon Snow. Primeira vez que ele subiu num dragão e voou com... Puta, que não fala. Não tava legal. Como treinar seu dragão. Não tava legal, os efeitos também não estavam legais. Daí em diante, realmente eu não tenho o que reclamar. Eu acho que foi tudo muito bom. Tudo muito bom. Tudo muito bom. E aí eu tenho que dar até um mérito a Emilia Clarke. Porque eu nunca achei a Emilia Clarke uma boa atriz. Em nada que ela fez. Inclusive no Game of Thrones. Eu sempre achava ela muito forçada. Essa última temporada eu acho que ela tá bem. Principalmente porque a maior parte das coisas que ela faz, que eu gostei, ela faz sozinha, num fundo verde. Em cima de um dragão. Cara, a cena onde ela decide que ela vai queimar todo mundo, a atuação dela é boa. Você pode discordar de tudo que tá acontecendo ali, mas ela vende. Por mais que ela tenha sido mal dirigida na 6ª temporada, principalmente, ela vende como atriz. Não sei, cara. Ela franze os olhos e faz um bico. Só isso. Eu não acho, não, Renatão. Eu acho que fizeram um episódio inteiro pra dar um motivo pra ela. Mas a gente vai entrar nisso, calma. Gostei da atuação dela, gostei da atuação de alguns atores. Outros eu esperava um pouquinho mais. Sabe uma coisa falando da Dany também? O último episódio tem uma menção ao Terceiro Reich, né, do Hitler. Sim. Que é logo no início, onde ela tá lá fazendo discurso. Eu até vi uma entrevista dela dizendo que ela viu alguns discursos do Hitler. Foi tudo meio que montado, as bandeiras ali posicionadas e tal. E isso eu achei muito... Esse callback eu achei muito legal também. Eu achei muito, muito interessante. Cara, e tem uma das melhores cenas dessa temporada. Não é a melhor cena dessa temporada pra mim. Da asa do dragão, né? Do dragão, isso, Muito legal. É foda. E na hora que apareceu, eu falei alto, né, pra televisão. Falei, caraca, be the dragon. Porque a Olenna falou pra ela, né? Pra ela se tornar o dragão. E ali é a prova de que ela se tornou o dragão. Sim. E a representação das asas ali atrás foi exatamente então, isso. Esses pequenos callbacks, assim, eu acho legal. Eu acho legal. Por exemplo, o Jon falar a frase do Aemon Targaryen, né? Que é a frase que ele escutou do velhinho lá na muralha, muitas temporadas antes. Fala nesse último episódio. É aquele pequeno callback. O fato dele... Tu não vai falar do Blue Eyes também não, né? Não, isso não. Mas assim, o fato dele não ter feito nada nessa temporada, absolutamente nada, ele ter sido um personagem nulo, inútil. Escravoceta. Mas... O roteiro do Jon Snow tinham duas falas. She's my queen e I don't want it. Eu achei interessante o fato dele ter apunhalado ela. Tudo bem, toda a situação já tá emputecido e tal, mas ele ter apunhalado ela exatamente no mesmo local onde ele morreu, onde ele foi apunhalado e morreu. É um callback também que eu achei que vale mencionar e tal. Pontos positivos. Rafael, os seus, por favor. Eu tô com o Renatão com relação à nova entrada, achei muito bonita. a música. O Tormund, porra, eu dormiria de colchinha com ele, aquele cara é incrível, porra, ele mandando a cara do leite de gigante é bom demais. As atuações do Peter Dinklage sempre são fodas, cara, esse cara é muito bom. Verdade. Cara, pra mim ele salvou o último episódio. Sim. O último episódio foi construído em volta dele, né? As melhores mas por mais que eu acho o Tyrion completamente bosta naquele episódio, totalmente absurdo, tudo que eles fazem com o Tyrion naquele episódio, o Peter Dinklage, ele tá... exatamente. A parada é ele, né? É o ator, não é o personagem, porque o personagem dele ali é um bostão, mas ele tá muito bem.
Então, putz, tirar o chapéu pra ele que... É porque aí é que tá o desafio, né, cara? Te dá um personagem merda, né? Lá atrás ele foi um puta de um personagem, mas aquela altura do campeonato era um personagem merda e o cara vai lá e entrega, né? Uma puta atuação. Pra mim, parar por aí, ó. Tem questões técnicas que vocês falaram, muita coisa interessante e tal. Tem essa fotografia dessa sequência daquele discurso da Dany ali no último episódio, tá, isso aí tudo. Beleza, mas, cara, não dá pra ficar falando mais que isso. Fica muita coisa ruim voltando na minha cabeça, aí eu fico puto. Então, Rafael... Posso dar outra menção aqui, um momento que eu gostei? Por favor. Rapidinho. Tem aquela coisa de Game of Thrones, toda temporada, né? Todo episódio a gente fica naqueles momentos, tipo, o momento WTF, né? Caralho, que tu fica louco, tipo um Red Wedding, uma Batalha dos Bastardos, um Ned perdendo a cabeça, um Joffrey, enfim, vários momentos de Game of Thrones que você fica assim mexido. E eu achei que essa temporada faltaram vários desses momentos. Então, um dos momentos que eu mais gostei, que pra mim foi o grande momento que eu fiquei, uou, caralho, foi Lyanna fucking Mormont. Aquela garota é foda. A morte dela foi sensacional, cara. Foi o que ela fez, a cena foi, tipo, brutal e ao mesmo tempo foi badass, entendeu? Caraca, foi muito maneiro aquilo. Eu levantei do sofá, botei a mão na cabeça, gritei com a televisão. A Dany começou a chorar, coitada. E ela chorando, a Dany do meu lado, e os ossos da garota sendo esmagados, e ela matando o gigante. E eu fiz uma promessa que se eu tiver uma filha, o nome dela vai ser Lyanna Maciel, tá aí qualquer dia. Ai, ó, que legal, que legal. Não, brincadeira, mas quem sabe. Renatão, muito bem lembrado. Foi animal, cara. Essa cena eu gostei muito. É o que eu falei, tem cenas muito boas. Tem cenas muito marcantes, sim, assim, sem dúvida. Ô, Rafael, vamos lá, pega a tua listinha aí. O que você... Fala pra gente. Bota pra fora. O que você não gostou dessa última temporada? É da última temporada ou das temporadas em diante você já vinha tendo problema também? Cara, já vinha tendo problema. Eu sou o beat dos livros, né? Pois é, mas então... isso é um problema. Isso já é um problema. Se tu vai começar a comparar com o livro, fudeu. Não tem nada a ver com isso. Deixa eu fazer minha ressalva. É sério, porra. Calma. Que ninguém lê, não. Ninguém lê essa merda. Aqui ninguém lê essa merda, não. O que lê? Não sei ler, rapaz. Olha o tamanho dessa porra, cara. Não tem nem figura. Grande pra caralho. Que livro, porra. Só sei ler as fotos. Sim, mas a minha ressalva era justamente essa, que eu sou beat dos livros, só que até, né, a quinta temporada, que era a temporada em que ainda tinha alguma coisa embasada, eu tinha achado interessante uma série de escolhas, né? Foram muitas, né, de escolhas de adaptação e tal. Sempre tive alguns problemas com relação a casting, né? Então, Jon Snow, esse Kit Harington, puta que o pariu, cara. Ele é tão ator quanto eu sou magro, na boa. Se ele cara, mais uma do Rafael, hein? Anota aí. Eu sempre falo isso. Não, mas eu concordo, ele não é bom ator, não. Eu concordo, você não é magro. Ele segura, mas ele não é bom ator, eu concordo. Não, você quer saber a medida do talento ou do quanto as pessoas gostam de alguém, sabe qual é a medida? Imagina essa pessoa fazendo o que ela faz com os cornos do Zé Ramalho. Se ele tivesse os cornos do Zé Ramalho, meu irmão, ninguém olhava pros cornos dele, cara. Entendeu? Mas enfim, tinha esses problemas de casting, mas eu achava interessante, né, as adaptações que foram feitas. A partir dali, né, é o que eu comentei, para mim, uma medida muito de como foi empobrecendo, né, a história foi empobrecendo, né, os diálogos do Tyrion. Ele era um personagem que eles sempre usavam muito bem as linhas dele do próprio livro, usavam muito bem os discursos dele, as falas dele, e isso foi perdendo, né, o timing, perdendo a sagacidade, né, do personagem. E né, essa oitava temporada, pra mim, ela coroou, né, a cagada que se pode fazer na evolução de um personagem, né? Óbvio, a gente tá falando de, o que você falou, 100 personagens. É muita coisa. Pra mais. Né? E você, por exemplo... exato. Mas assim, você quer ver a evolução bem feita de 5 deles. Você não quer a evolução do seu Cebola lá, do seu Cebola. Ninguém quer do Davos. Davos é maneiro pra caralho. Não, é isso que eu tô falando. Ele é maneiro, ele é aquilo ali. Tô falando, a gente não precisa se dedicar a construir o personagem, porque o personagem, ele é muito preto e branco, não tem muito mistério no dele, entendeu? Então eu quero saber essa evolução em 5 deles. E sabe, uma série que fez uma puta evolução em 5 personagens? Breaking Bad. Então você quer saber como é que a gente quer ver um personagem crescendo e no caso de Breaking Bad, mudando da água pro vinho? Tá lá, entendeu? Então, isso foi
cagado nessa 8ª temporada. E outra coisa que me chamou muito a atenção de forma negativa é o quão anticlimática é essa 8ª temporada. Porque você tem a maior ameaça de toda a história, ela acaba no 3º episódio. Aí você tem dali uma construção, né, para o pessoal partindo para King's Landing, que agora é a Cersei. Vamos lá para resolver a porra com a Cersei e tal. Eles resolvem no penúltimo episódio, com uma morte merda. Aí no último episódio, quando você imagina, porra, a Daenerys, né, agora é a Mad Queen e tal, não sei o que, né, vai ter alguma coisa com ela. Ela morre com 15 minutos de episódio. Aí quando você olha no contador, tem mais 50 minutos de episódio. Sabe, o quão anticlimático mais isso poderia ser? Então, cara, isso me decepcionou demais, as escolhas feitas e tal. A Cersei, né, a vilã que ela construiu, sabe, que em muitos momentos, é o que você falou, em muitos momentos você simpatiza com a causa dela, né, porque em muitos momentos ela é só uma mãe querendo, né, o bem dos filhos, e cara, e morrer soterrada, ai, a merda, né, cara. Então é muita coisa, eu não vou nem falar dos personagens, né, que eu acho que ficaram de fora, poderiam ter enriquecido, né, essa história de outras maneiras, dado outros rumos, né? Estou falando só do que apareceu ali. Então sabe, pra mim é cagada do início ao fim. Eu concordo com muita coisa que você falou aí, mas tem algumas coisas que eu acho que vale a pena a gente elaborar um pouco. Uhum. Você falou do Breaking Bad, né? O Breaking Bad é o que todo mundo fala, que foi um final perfeito. A última temporada pra mim foi genial. Mas você sabe que se você perguntar para as pessoas que gostam do Breaking Bad e tal, muita gente vai falar pra você que, assim, a temporada favorita, os episódios favoritos, nenhum desses estão na última temporada. Sim. Que o último episódio não é o melhor. Então, assim, é difícil pra uma série, principalmente uma série do tamanho do Game of Thrones, ter uma última temporada boa. Eu acho também que tem muito da expectativa que a gente colocou nessa última temporada. Como eu falei, eu já tava esperando por isso aí. Eu tava esperando que não seria... Não tem como uma última temporada ser espetacular. Assim, do topo da minha cabeça, eu lembro de 3 séries que pra mim tiveram finais espetaculares. Breaking Bad, Mad Men, que também não é a última temporada, também não é a favorita de muita gente, e The Shield, que é uma das minhas séries favoritas. Eu acho que talvez o último episódio seja um dos episódios mais geniais também. Mas também muita gente não acha. Agora, se você for pegar Lost, por exemplo, ou até hoje, as pessoas debatem. Tem gente que odeia, tem gente que não suporta e tem gente que ama o final de Lost. Muita gente queria muitas explicações, queriam respostas e não tiveram, principalmente na última temporada de Lost. Eu só conheço pessoas nos 2 primeiros times, tá? Pois é. Não conheço quem ama, não. Só que agora muda. Agora que já passaram mais de 10 anos, sei lá quantos anos passaram, agora tá mudando. Sabe o que fez bem ao Lost? O tempo. É o que eu acho sobre essa série também. O tempo vai fazer bem. E as pessoas que hoje odeiam, não suportam, não podem ouvir falar, talvez vejam com mais calma. Ou pelo menos com menos ódio. Ó, Sopranos. Outra série que final em aberto. Cara, né? Seinfeld, perfeito. How I Met Your Mother, um final também mega polêmico. Dexter. Mas aí eu tô falando assim, Dexter, perfeito. Vamos falar de produtos parecidos. Senhor dos Anéis são filmes, beleza, tal. O 3º filme, espetacular, genial. Na época achei até o melhor dos 3. Mas, cara, é interminável aquele final. Assim, se tem uma coisa na série, na trilogia que não funciona, é aquele final, que parece que vai acabar, é aqui, e fade, e não acaba, e não sei o que. Então, assim, é muito difícil a gente lembrar de finais que agradaram. Por isso, eu concordo com o Renatão, assim, já dava pra saber que não ia ser do agrado de geral. Isso é uma coisa. Agora, uma grande diferença do Breaking Bad pra essa série, e aí pra mim já mata a comparação, é que o seguinte, o Vince Gilligan, ele criou essa série e ele escreveu grande parte da série, mas não todos os episódios. É a diferença pro Game of Thrones, que você tem, pelo menos nessa última temporada, ou nos últimos episódios, não só dessa temporada, mas na temporada anterior também, o Benioff e o Weiss, eles escreveram tudo, absolutamente todos os episódios. Por mais que tenha passado na mão de outros diretores, a escrita é deles, a assinatura de todos os episódios é deles. Eles não são autores, como o Vince Gilligan. O Vince Gilligan criou a história toda da cabeça dele. Esses 2 caras, eles pegaram uma série de livros, que na época que a série saiu em 2011, eles tinham 4 livros, não tinha saído nem o 5º. Eles fizeram o pitch pra HBO, a HBO comprou a ideia,
O negócio foi crescendo, mais milhões de personagens entrando no negócio, e eles, quando eles entraram nessa série, eles tinham certeza que eles teriam um final até esse momento. Que eles só teriam que adaptar, como eu falei lá no início do cast. E não, chegou um momento onde eles tinham que criar, e definitivamente não é o forte deles. Agora, a gente não pode falar mal dos caras como adaptadores, porque eles criaram tudo isso que a gente falou de bom da série, eles tiveram participação também. Agora, eu questiono como... É aquela parada, a gente lambia, como eu falei, a gente lambia o chão pra Game of Thrones até um ano atrás, cara. Exato. A gente amava Game of Thrones há um ano atrás. É o que eu falo, por mais que eu vou falar mal aqui hoje, por mais que eu tenha coisas que eu não gostei, que eu vou reclamar e tudo mais, e eu não vou tirar o fato de que Game of Thrones continua sendo uma série fantástica, eu recomendaria pra todo mundo ver daqui a 10 anos, daqui a 5 anos. Ano que vem, se alguém me perguntar, pô, Game of Thrones vale a pena mesmo aquele final? Vale. Sim, exatamente. A viagem foi maneira. Só o destino é que foi uma merda. Mas a viagem foi maneira, que nem Lost. Lost é assim, até um certo ponto. Abandonou. Eu desisti de Lost antes de acabar. Mas assim, eu entendo o que você tá falando, mas, cara, pra mim, o que eu falei pode ser resumido em uma frase. Winter is coming. Se você fala pra mim, durante 8 anos, que o Winter vai camar, então mostra o Winter camando, caralho. Entendeu? Porque aí quando eu chego lá, e o Winter camou. E tem ainda 5 episódios. Pra onde que o Winter vai agora? Entendeu? Peraí. Isso é uma outra coisa que eu não entendo. Isso é uma outra coisa que eu não entendo. Você é beat dos livros, né? Que você falou. Você falou que você é fãzaço do livro. Isso já é uma complicação, falar sobre a série e falar sobre os livros, porque, obviamente, os livros são muito mais completos, né? Eu acho assim, não tem comparação. Por isso que eu já te cortei lá quando você falou do livro. Porque já é diferente do livro desde a primeira temporada. Por isso que ele me censurou de cara ali, velho. Não, mas olha só, Rafael, você concorda comigo que essa série é diferente do livro desde a primeira temporada? Uhum. Ninguém te enganou até a 8ª. Jamais. Então, assim, a gente já aceitou isso lá no início, né? E agora, porque a série já cometeu erros colossais, que eu concordo que a série, né, tem furos, tem problemas, principalmente se você falou desenvolvimento de personagens. Agora a gente volta ao livro como se fosse a salvação da lavoura. Porque o que eu mais escuto agora, né, principalmente no nosso grupo de WhatsApp, nos amigos e tal, é o seguinte: não, mas pelo menos a gente tem um livro. O livro vai ter um final muito melhor. Cara, estamos tirando a expectativa de um lugar. No início do ano era série. Agora vamos botar no livro. E eu vou falar, guess what? Ninguém vai gostar do final do livro também. Até porque, vamos lembrar que toda a trama dessa 8ª temporada foi dita pelo próprio George R. R. Martin pros produtores, e eles tiveram que arrumar o jeito de chegar lá. Parte do contrato, cagaram do jeito que tiveram que chegar lá. Mas assim, o que a Daenerys faz em King's Landing, certeza que veio da cabeça dele. Rapidinho, só vale deixar isso claro, né, pra quem tá ouvindo não sabe disso. O Martin, ele tinha parte do contrato dele quando assinou pra série e tudo mais, era ele falar o que seria o final da história, tanto pros produtores da série, quanto pra editora dele, que publica os livros. Por causa da idade dele, da saúde dele, o cara tá acima do peso, um monte de coisa acontecendo com o cara, podia acontecer alguma coisa com ele e ele morrer e não terminar as histórias. Então, ainda pode. Eles queriam saber. Ainda pode acontecer, claro. Eles querem saber qual seria o final dele, porque se acontecesse qualquer coisa, os roteiristas ou os ghostwriters, né, dos livros no caso, iriam dar o trabalho de chegar a história até lá. Então, tanto que agora, quando acabou a série, tá todo mundo detestando, tava falando perguntar pra ele, e o final do livro vai ser diferente? Ele, sim e não. Mas porque agora é muito fácil você tá numa posição muito boa, né? O que vai ser diferente? Assim, o que eu acho que pode ser diferente? É aquela questão até que você falou com o Rafa ainda agora. Desde a primeira temporada você sabe que não tá igual aos livros. É o que todo mundo tá assim, mas o livro não é assim, o livro é diferente. Cara, a partir do momento que eles não botam personagens gigantes nos livros, eles não botam na série, tipo o Aegon Targaryen, tipo a Lady Stoneheart. Quando você não tem esses personagens, quando você tem personagens vivos nos livros que já morreram na série, tipo Brienne já morreu no livro. E vice-versa, né, Renato? Gente que ficou viva. Stannis está vivo, Stannis está vivo nos livros. Então, tipo, isso já muda o jogo completamente. Mas entendeu? O Winter tá camando desde o início da primeira temporada da série. Olha só. Isso aí é indiscutível. Tá, o que você tá falando é do Rei da Noite? O teu problema foi Exato, no Rei da Noite. A maior ameaça desde o primeiro capítulo da série. Tá, então vamos lá. Olha só me responde uma coisa, já que você gosta de livro. O Rei da Noite existe no livro? Sim. Não. Isso, eu fiz uma pesquisa, eu sei que não existe.
Não, desculpa. Você tem os White Walkers. Você não tem um Rei da Noite. O Rei da Noite não existe no eles. livro, concorda? Sim. Não, mas olha só. Não, tá bom, então vamos lá. Eu não tô falando. Cadê seu Deus agora? Eu vim preparado, rapaz. Tá comando pra onde, rapaz? Marcelinho tirou a máscara igual a área agora. Eu não tô falando da figura do Rei da Noite, tô falando da ameaça de lá da muralha. A gente podia ter pego, né, aquela sequência, a sequência o terceiro episódio, podia ter mudado de lugar com o penúltimo, entendeu? A última temporada podia começar com eles marchando pra King's Landing e depois reunindo seus caquinhos pra todo mundo enfrentar a grande ameaça desde a primeira temporada. Ou nem isso. Imagina se eles perdem ali a Daenerys de verdade, né? Porque aconteceu isso. Ela perdeu todo o exército dela. Mas por causa do roteiro, todo mundo saiu do cu do dragão e voltou todo mundo. Se eles perdem ali, e eles vão ter que sair de Winterfell com o rabo entre as pernas, ela fudida, sem exército nenhum, e vai todo mundo, volta cão arrependido lá pra King's Landing aí. Não, e o final seria interessante. Eu acho que seria interessante, Renatão. O final é lá, todo mundo. Tipo assim, imagina a Daenerys chegando ela chega com a pica voadora do dragão lá pra jogar na cara da Cersei. Aquele exército, os caralho. Agora imagina ela voltando, volta o cão arrependido, com os dragões machucados, sem exército. Entendeu? E a Cersei vendo que a ameaça é real, a ameaça... Sim, por isso que eu não tô indo nem tão longe, porque eu tô falando assim, o meu problema não é, nesse caso, não é seguir o que tá no livro, porque é o que a gente falou, a gente tem personagem, inclusive a Lady Stoneheart é uma personagem que o Martin já falou que ele é chave, né, no desenvolvimento que ele tem da história, e ela nem apareceu na série. Então, por isso que eu tô falando, só com o material que a gente tem na série, se a gente tivesse essa inversão, eu já ia fazer muito mais sentido. Eu só vou fazer uma pergunta. Se o final tivesse sido isso que você falou aí, se tivesse invertido os episódios enfim, você teria gostado mais dessa última temporada? Eu teria gostado mais, ou odiado menos, talvez. Mas olha só, sabe o que me espanta? Você falou de desenvolvimento de personagem, como um dos grandes problemas e tal. Mas assim, o Rei da Noite nunca foi um personagem. Não existe no livro, nunca foi um personagem na série. Ele nunca teve uma fala, ele tem uma origem, a gente sabe de onde ele veio. Mas assim, o Game of Thrones, pra mim, nunca foi sobre os mortos-vivos, sinceramente, Rafa. É uma ameaça, é uma coisa presente, é uma coisa que toda temporada eles lembravam a gente que existia. Mas assim, a série nunca foi sobre isso. Que a gente gosta, assim, as cenas que a gente estava até falando mais cedo, as intrigas, a dinâmica dos personagens, quem tava ganhando o jogo, quem tava mais pra cima, quem tava mais pra baixo. Isso sempre foi sobre os personagens. Eu tinha amigos que falavam assim, eu quero que o Rei da Noite sente no trono, eu quero que os zumbis ganhem. Isso não é o Game of Thrones. Isso não é o Game of Thrones. Na vida real. Olha só, não, mas essa série não é a vida real. Tem dragões e tem mortos-vivos nessa série. Não é sobre a vida real. Ah, mas tem incesto. Então, tudo bem. Incesto Olha é vida só, real. mas o que eu tô falando é, pra mim, a dinâmica da série, isso sempre foi um elemento secundário na série. E que na última temporada, como nos livros, obviamente, vai ganhar uma importância maior. Ou não sei. Nos livros talvez não seja tão importante como foi na série. Mas pra mim a série não é sobre isso. Ela é sobre o jogo. Ela é sobre a tramóia, o que você precisa abrir mão e vender. Quem realmente você é pra ganhar o poder, pra sentar no trono. Perfeito, Marcelo, mas eu te fazer uma pergunta. Eu concordo que seja sobre isso. Seja sobre o Game of Thrones, o Jogo dos Tronos. A grande parada é essa. Só que ao mesmo tempo, no decorrer dessas 8 temporadas, foi construída uma ameaça muito maior isso aí. O jogo de quem vai ficar no trono ou não. Tanto que a última temporada inteira, né, a 7ª... Eu não sei se isso foi maior. Rapidinho, deixa eu só chegar até fazer a pergunta pra você. Na 7ª temporada inteira, foram eles se organizando para montar uma frente para enfrentar essa grande ameaça que estava sendo construída, a ponto dos personagens virarem e falar, o trono não é importante. A decisão de quem vai ficar no trono agora, tipo, a própria Daenerys, que estava na missão dela de reunir o exército dela, montar as peças do tabuleiro e partir para King's Landing e partir para o trono e tomar lá, ela virou e falou, não, ok, tô vendo que realmente tem uma parada que é muito maior, que a gente precisa tomar força contra isso, então tem algo superior ao trono que a gente precisa parar um segundo para resolver. Então, tipo, a ponto deles demorarem uma temporada inteira, aliás, deles usarem uma temporada inteira para construir esse pensamento dos personagens, de ver que tem algo muito maior. Não foi então, uma temporada inteira só sobre isso, né, Renatão? Não, mas, cara, a jornada da Dany e do Jon naquela temporada basicamente foi isso. Na 7ª foi. Eu te pergunto, por mais que você ache que parada política seja mais interessante e é o grande
foco. Tu não acha que foi meio que Eu acho. desapontante, foi broxante? Sabe o que eu acho, Renato? Sabe Foi o que eu acho? fraco a resolução, que não deu devida atenção a algo que foi construído durante 8 temporadas. Eu acho que toda a 8ª temporada foi decepcionante, em vários sentidos, como Perfeito. vocês falaram. Eu concordo com vocês. Mas, Eu só mas acho que essa subtrama foi corrida, assim como várias outras subtramas foram corridas. Como o Rafaelo falou, várias outras foram ignoradas. Por quê? Porque a série se tornou uma coisa muito grande. Aí é uma coisa que a gente pode debater nesse documentário que você até citou. Eles até mostram um problema lá. Não dá pra gente fazer mais de 6 episódios. A série se tornou muito grande. A série se tornou muito cara. Os atores são caros. A produção é cara. A gente não consegue mais guardar segredo. Tem N motivos porque eles não conseguem fazer mais do que aquilo ali. E realmente se tornou um monstro. Assim, a gente sempre viu todo ano Game of Thrones. Eles tiveram que parar um ano pra poder fazer isso aí. Justifica? Não. Foi corrido, foi acelerado e não teve o final que deveria ser. Inclusive essa subtrama. Eu concordo. Só que, eu volto a dizer, pra mim os personagens são mais importantes. E os mortos-vivos nunca foram personagens pra mim. Eu queria que eles terminassem sentados no trono. A série não é pra mim, nunca foi sobre isso. Assim como Lost, pra mim, nunca foi sobre estão mortos. Não, tanto que eu apostei no bolão que não ia ter trono no final. E o engraçado é que vendo você falar agora, você falando sobre... pra mim sempre foi sobre os personagens e não sobre os caminhantes brancos. Foi isso que você falou, mais ou menos. E eu vi que eu claramente, durante esses anos todos de Lost, agora, nesse momento, eu vi que eu estava em negação. E você está com a mesma negação, porque a frase que você falou era quase que o meu mantra pra tudo quando alguém falava de Lost. Era... Pra mim não importa o que eles passaram, pra mim não importa as perguntas, o que importava era a jornada e a evolução que levaram aqueles personagens àquele momento que eles se encontraram na igreja. Era o meu mantra pra tudo isso. E tipo, você tá repetindo a mesma coisa. E eu tô vendo que eu estava em clara negação durante, sei lá, os 10 anos que acabou Lost, e você tá nessa mesma negação agora. O nome disso é terapia em grupo, gente. Exatamente. Estamos aqui fazendo isso, nossos ouvintes também. Ô Renatão, você, por favor, cara, fala aí, o que mais você não gostou dessa última temporada? Então, eu não gostei, eu sei que é corrido, mas se fosse corrido, se tem poucos episódios, trabalha melhor eles pra resolução. Por exemplo, vendo no final da série, né, apontando já o final. O final de fulano, de ciclano, beltrano. Certos finais não me incomodaram. Me incomodaram a jornada daqueles personagens no decorrer daquela temporada pra chegarem naquele final. Por exemplo, eu já boto logo aqui, negócio que muita gente fala da Dany, que não tem motivo a Dany estar ali, fazer daquele jeito. Eu acho totalmente plausível o final dela. Totalmente. Não me incomoda. Não acho que foi do nada. Da Dany. E eu tenho certeza que isso saiu da cabeça do George R. R. Martin. Sim, sem dúvida. Falo isso de cara. Sim. Se tem um final ali que foi mais Game of Thrones, né, que foi mais do Martin, era esse. Se tem um sim nesse sim e não dele, esse sim é a Daenerys. Mad Queen. Eu Mad também Queen acho. total. Exato. Tudo que é o que eu acho que ficaria mais interessante ali é a construção. É fazer o que cada um daqueles personagens fazem pra chegar até aquele momento. Tem certas jornadas, certos momentos que eu acho que foram totalmente descartados. Eu acho que a jornada de construção do Jaime foi muito jogada de canto. Verdade. Eu, por mais que eu ache que muito do que ele falou naquele momento pra Brienne, né, na hora que ela larga ela, e ele fala, não, na verdade eu sou um monstro igual a minha irmã, que não sei o que, eu empurrei a criança pela janela, eu não me importo com aquelas pessoas. Eu acho que ele falou muito daquilo pra meio que, tipo, segurar ela lá, pra afastar ela, pra meio que, tipo assim, eu vou falar o que ela precisa ouvir pra ela poder segurar ali, pra ela não poder vir atrás de mim, qualquer algo do tipo, sabe? Eu tenho que falar algo que vai fazer ela querer se afastar de mim. Então eu acho que ele teve muito disso. Mas ao mesmo tempo, só o lance dele abandoná-la ali e ir pra lá, é tipo, ele tá rasgando a jornada dele pra poder voltar pra uma parada imbecil. Ao mesmo tempo que isso estraga a Brienne, porque você bota a Brienne na maneira que ela foi construída durante essas 8 temporadas pra fazer ela ficar chorando por causa de macho no estábulo. Sério. Não condiz com a personagem, sem dúvida. Não condiz com ela, sendo que o desfecho maravilhoso dela foi ela ser condecorada como cavaleiro. Aí pra 1 episódio depois, 2 episódios depois, eles fazem isso com ela. Entendeu? A Arya, toda maneira, tipo, eu não me incomodo o final da Arya. A Arya foi pro nada, foi pesquisar, foi desbravar o mundo. Foi Pedro Arya Cabral, né? Eu não me importo com isso. Eu ficaria muito mais puto se a Arya, tipo, o cão chega e falar, não busque vingança, eu sei que vai embora lá. Ok, vou embora. Vou aceitar a proposta do Gendry. Não. Aí sim era motivo da Dany queimar
queimar Kingsland, entendeu? Não me incomoda, mas me incomoda. A questão da área, me incomoda essa estupidez de fazer ela ir até lá pra nada, e tudo aquilo que levantou ela estando lá pra nada, e todo o treinamento dela que meio que não levou pra lugar nenhum, sabe? O treinamento dela foi legal pra caralho, rendeu excelentes momentos, mas meio que no final meio que não serviu pra nada. Ela olhando a Dany lá, puta, pra nada. O Jon ser Targaryen, pra nada. O Varys mandou carta ali, falando pros outros que o Jon era Targaryen. Sério, não é impossível que não foi só aquela cartinha que ele queimou. Fora que teve lance que ele já falou antes, que ele escrevia coisas e queimava e tal. Então, porra, é possível que ninguém sabia, cara. Pra nada. O negócio é que muitas coisas foram pra nada. E eu já quero, assim, apontar o elefante na sala. E eu não tô falando do elefante da Companhia Dourada, porque, infelizmente, pra Cersei não teve. O Bran, cara. Eu amei uma temporada inteira, que foi a 7ª, dele chato. Bran Stark! Eu não sou o Bran Stark, eu sou o Corvo. Ah, meu irmão, o Bran voltou. Eu não sou o Bran, eu sou o Corvo. É, isso aí. Ah, você é o Lorde Winterfell. Eu não sou o Lorde, eu sou o Corvo. Pra chegar na hora, eu acho que quem teve a melhor jornada, quem tem a melhor história é ele, Bran o Quebrado. Opa! Sou eu? É comigo mesmo. Sou eu mesmo. É você quer? Ah, eu vim até aqui pra isso, não é mesmo? Filha de uma puta! Exato. Sabe quem é o grande vilão? O grande vilão é o Bran. Porque o Bran, na hora da merda toda, tava rolando a guerra. Ele tava aí dando rolé, voando com o Corvo. Tava por lá, sabe-se lá onde. Ele tava orgando aí com o Corvo. Ele sabia que a Arya ia aparecer pra matar o Rei da Noite. Tanto que ele deu a adaga pra Arya. Pra ela, foi, verdade. Pra ele dar a adaga pra Arya, ele sabia que a Arya ia aparecer pra matar. Olha como ele é um filho da puta, esse moleque. Ele sabia que a Arya ia aparecer lá. E ao mesmo tempo que ele sabia que a Arya ia aparecer, 10 segundos antes ele vira pro Theon e fala: você é um bom homem, vai lá. E deixa o moleque correr. Se ele sabia que a Arya tava vindo naquele momento, ele vira pra lá: ô Theon, vai tomar um café lá, vai estar tudo certo. Você foi um bom homem, cara, você me defendeu bem aqui, vai lá, vai tomar um café. Não, ele deixou o cara morrer. Pra depois saber que tudo aquilo ia acontecer, enquanto ele não fez nada, pra ele não fazer nada. Cara, o cara não fez... A história do cara é tão merda, ele não fez nem nada pra estar lá, que na 5ª temporada inteira ele nem apareceu. É verdade. Isso é verdade. Tão interessante. O cara com a melhor história. O cara tem uma história tão boa que a série decidiu cortar ele de uma temporada. Tão boa que a história mas dele. Olha só, ô Renato, mas eu não sei onde eu li que os produtores provavelmente só souberam disso, só decidiram ou souberam que ele seria o rei na produção da 5ª temporada. E aí eles devem ter olhado o roteiro e falar: fudeu, que o moleque nem tá nessa temporada. Esqueceram, porque esquecer aparentemente é algo bem comum nos roteiristas de Game of Thrones, porque eu não sei se vocês chegaram a ver isso, rolava um especial a cada episódio, né, que eram os dois comentando. E o melhor, né, o mais icônico que virou um meme agora é o do episódio depois que o dragão morre. Ele comentando assim: ah não, a Dany meio que esqueceu que existiu o Euron e a da fragata, que eles estavam lá ela meio que esqueceu que o Euron tava lá com os escorpiões pra pegar os dragões e tudo mais. Ela meio que esqueceu isso. Aí nego faz uma edição no vídeo que bota bota uma cena pouco antes, que é eles no mapa mostrando assim, botando, eles, a gente tá certo, a companhia do Euron tá aqui. Eles vão estar aqui. Eles vão estar aqui, aí a Daenerys olhando, verdade. E ela esqueceu, eles só acham que ela esqueceu. Isso realmente é bem ridículo mesmo. Lazy writing, cara. Mas olha só, você chegou, curiosamente, você falou que fiquei revoltado porque chega num final feliz. Você comentou isso no início do cast. Você achou que foi um final feliz? Não. Inclusive, essa é uma reclamação que eu tenho, porque as pessoas estão assim: você gostou do final Disney do Game of Thrones? O final Disney do Game of Thrones? Que Disney é essa? Eu nunca vi uma Disney assim. Onde o moleque bunda, que ninguém queria que sentasse no trono, sentou no trono. Onde o cara que merecia sentar no trono, que é o herói que eles colocaram, que na verdade deveria estar morto, porque o Jon deveria estar morto. É uma estupidez ele ficar vivo. Aquela toda do curso do... Cara, o Grey Worm é um merda. Não, ele não é. Ele ficou um merda. Ele ficou um merda. Principalmente nos últimos episódios, ele ficou bem merda. Soldado churreado, nunca vi disso. O Jon mata a Daenerys, o dragão vai embora, ele leva o corpo e a arma do crime. Pra todo mundo saber que o Jon matou, ele desceu e falou: se liga, só pra se alguém estranhar que a Daenerys sumiu, eu matei ela. O que é bem Jon Snow, é o que condiz bastante com o Jon Snow. Mas porra, velho, que estupidez, né?
na mesma hora, o verme tava pistola, ele tava sangue nos olhos. Na mesma hora era pra ele pegar aquela lança e varar o Jon Snow. É verdade. Na mesma hora. Isso não tem como discordar, cara. Não era pra ele estar vivo, isso eu concordo. Ele botou o Tyrion preso, era pros dois estarem mortos. Aí deixou os dois lá. Aí ele levou o Tyrion, prisioneiro. Chegou lá no conselho. O que o Tyrion fazia no conselho? O cara é prisioneiro, mas beleza. Aí levou pra lá. Os Imaculados e os Dothraki que saíram do cu do dragão, cara, pra estar todo mundo morto, tomou Kingsland. Os caras tomaram aquela merda, guerra civil. Eles tomaram aquela porra. A Sansa falou, os nortenhos estão aqui cercados. Sem gostar de Jon Snow vai dar merda. Beleza, mas até ali, os caras estão com a faca e o queijo na mão. Os caras dominaram a porra toda. Aí leva o anão pra lá, o prisioneiro. O prisioneiro fala e palestra. Não, decide. Toda. Ele decide, exatamente. Não, cala a boca, você é prisioneiro. Ele, não, ele pode falar. Aí o cara começa a falar. Aí quando ele termina de falar, o que é a primeira coisa que o verme fala? Não, mas a gente precisa de um rei pra decidir isso. A gente não tem um rei. O que vocês sugerem? O cara é tão merda. Ele é tão mongol gigante que ele precisa de um rei pra falar o que ele tem que fazer. Ele perdeu a rainha dele, a mulher que ele lambia o chão pra ela, ele fazia tudo pra ela. O cara perde a mulher, ele tem a cidade na mão dele, ele tem tudo lá, mas ele é tão mongoloide que ele precisa de alguém falar o que ele tem que fazer, velho. O prisioneiro chegou lá e terminou dando 3 tapas na cara do verme. Vai, seu merda, seu verme de merda. Agora limpa minha bunda. Eu sou a mão do rei. E a Sansa ainda puxou um Brexit ali, né, cara? Ainda deu um Brexit ali. Opa, tô fora. Não, e o melhor é que antes a Yara tinha falado que as Ilhas de Ferro queriam ser independentes e tal. Ela deu mole. Se ela tivesse esperado a Sansa falar primeiro, eu duvido. Porra, e Dorne! Que sempre foi foi isolado de tudo, completamente isolado. Cara, eu duvido. Ia ficar, no final daquela reunião, ia ter, sei lá, o Bran, o primeiro de seu nome, rei de 2 reinos. Podia ser mesmo. Isso porque tem que oferecer uma grana melhor pro Bron, porque senão o Bron também vendia o passe dele. Olha só, Bran como rei. Acessibilidade. Pelo jeito vocês não gostaram. Porra, lógico que não. Aquilo ali é rei por cota, porra. Quem que você queria que fosse? Rei por cota. Cara, dali... Numa boa. Por mim, vocês sabem que eu gosto de final trágico e os mocinhos se fudendo. Então, por mim, se tivesse acabado com o King's Landing em chamas e o trono vazio, puta, eu ia bater palma. Aí você ia gostar. Não queria ninguém dali. Eu não tô falando que seria o melhor final de todos, mas ali, na boa, eu não via nenhum personagem que eu gostasse o suficiente pra vê-lo, né? Porque, por exemplo, tem um personagem foda que foi extremamente mal aproveitado, que é a Arya, mas ela não tem nada a ver ela com o trono, entendeu? Então, assim, não é só porque eu gosto dela que eu quero ela no trono. Perfeito. Entendeu? A Dany, eu achava que é aquilo que a gente falou, aquilo ali é roteiro do Martin, né? É Mad Queen total, pum. Então ela tá fora do jogo. Jon Snow, meu amigo, é o que o Renatão falou. Sujeito a um cadáver ambulante, ele tinha que estar morto. Ele não tinha que estar ali, ele não tinha o que fazer ali. Então aí você sobra, né, uma série de coadjuvantes. A Sansa foi uma parada, isso eu gostei, a Sansa batendo o pé e fazendo o Brexit dela, né? Cara, tá boa. Pra mim podia todo mundo queimar. Não tem, eu acho que tem mais personagem que eu curto no livro que eu torço pra estar no trono do que na série. Renatão, quem que você queria sentado no trono no final? Ninguém, cara. Eu queria isso que aconteceu, né? De ficar sem trono. Democracia, você queria, não? Não. Eu queria que não tivesse trono de ferro e que fosse exatamente isso. Cada um dos reinos fosse governado por uma pessoa. E pra quê? Você não acha que seria um final feliz? E é exatamente contra o que você tava falando de final feliz? Não, porque na verdade o que muda dali disso? A única diferença é que eles não estão obedecendo a uma pessoa maior. E convenhamos que o Bran e nada é meio que a mesma coisa. Não, olha só, é aí que tá. O meu final, vendo essa 6ª temporada, eu sinceramente, assim, o final que eu queria mesmo. Chegando nesse último episódio, eu queria que todo mundo tivesse tramando aquela coisa toda contra a Dany, e o anão falando com o Jon Snow, e você tem que ir lá, você tem que fazer e tal. Lá pro final do episódio, quando ele... Não os 15 minutos, concordo com o Rafael, não com 15 minutos de episódio, mas lá pro final, quando realmente Jon Snow tomasse hombridade pra ir fazer a coisa, não por causa de uma conversinha, mas por causa de, enfim, de N elementos que estavam rolando naquele momento, ele tomar a decisão de ele finalmente jogar o jogo e ir lá matar ela, e ela botar pra fuder, matar todo mundo, dizimar todos os inimigos dela. Então eu queria que
Jon tentasse matar ela e não Eu conseguisse. queria, exato, eu queria que fosse tudo planejado e que a gente ficasse realmente pensando, cara, finalmente vão tirar ela, Jon Snow vai sentar no trono. Cara, Michael Corleone na galera. Montagem dela matando todo mundo, matando Jon, matando o Anão, matando a Sansa, seus personagens favoritos indo pro ralo, todo mundo. Terminar com ela sentada ali, aqui é o meu lugar. Eu falei que ia destruir a roda, foda-se a roda, que roda o caralho. Porque a série eu gostei do mais ou trono, pá, o Rei Louco no... todo mundo, Poder. e aí, full circle. Sim. Rei louco, rainha louca. Termina, o pessoal ia amar? Não. Iam odiar. Principalmente as pessoas que botaram o nome das filhas de Daenerys, de Khaleesi, essa turma toda que tatuou Khaleesi. Não, esse pessoal tem mais que se fuder mesmo. A Beyoncé, entendeu? Essa galera aí. Esse pessoal tem mais que se fuder. Cidade ou não, esse povo tem que se fuder mesmo. Tem que se fuder. Sinto muito. Agora, eu acho que vocês estão sendo injustos com o Bran. Tem uma coisa que eu acho legal nisso aí. Como você mesmo falou, o Bran não é o Bran. Ele é o Corvo. E quem é o Corvo? O Corvo que a gente viu na 6ª temporada, lá, a primeira vez que apareceu, o Max von Sydow, tem toda essa história do livro, né, de que ele, na verdade, é um cara chamado Bryden Rivers. Rafaela, pode me corrigir se eu estiver errado. Ele é um Targaryen bastardo que nasceu há mais de 1000 anos atrás. Tô errado? Não, é isso aí. Conhecido como o Corvo de Sangue. Isso. Ele vive hoje, ele vive naquela época numa caverna escura, com as crianças da floresta que, assim, parecem bruxas, sei lá, são elfos demoníacos, não sei. Ele fudeu a cabeça do Hodor pra poder sair vivo daquele ataque, né, já como o Bran. Ele fala pro Bran que a escuridão o fará mais forte. Parece até o cara lá do Star Wars, né? Venha pro lado da escuridão. Ele podia ver no que a Dany tava se tornando, o que ela tava virando. Ele decidiu não fazer nada. É uma decisão claramente dele. Assim como ele decidiu não fazer nada na guerra contra os mortos-vivos. Assim como ele decidiu dar a adaga pra Arya, como você falou. Quer dizer, não me parece que essas coisas foram à toa ou erro do roteiro. Esse personagem, assim, ele é tão foda que, assim, que nem, eu fico imaginando, assim, ele é o Visão do Game of Thrones. Sabe o Visão? A gente sempre discutiu isso nos casts do Vingadores. O Visão é tão foda, é um personagem tão poderoso, que a única opção que a série tem é bloquear ele de alguma forma, é deixar de lado, porque senão, cara, não tem série. Porque o cara, ele vê o que aconteceu e o que vai acontecer, entendeu? Tem uma coisa, assim, sombria sobre esse personagem, entendeu? Tem uma coisa muito interessante, assim, sobre seu Bran, e não é o Bran. Ele já falou 500 vezes. Esse personagem, pra mim, ele parece assim, você não tava ouvindo o que eu tava falando? Eu tava jogando o jogo o tempo todo. Foi ele que contou pro Sam que o Jon Snow era quem ele era, na verdade, e foi ele que deu início à desconfiança, à paranoia, que acabou destruindo o relacionamento e a Daenerys. Não levou no Daniel. Não, como não levou a Não adiantou de nada. Não, peraí. Começou a desconfiança da Daenerys, separou Jon e Daenerys, pelo menos pra isso serviu. O fato dele ser um Targaryen, a partir do momento que ele é condenado à muralha, ele tem que abrir mão de todas as coisas que ele tem, possessões, enfim. Então, ele obviamente não pode sentar no trono. Pra mim ali, pelo menos ficou claro isso. Agora, a série deu o último indício quando botou aquela frase na boca dele. Por que você acha que eu vim até aqui? Pra ser escolhido rei. Quer dizer, quando ele falou aquilo ali, foi o ponto final pra mim. Quem é esse cara? Que criatura é esse cara? No livro é mais claro? Sim, no livro é mais claro. Mas a série também não se omitiu em mostrar que não é um cara 100% confiável. E outra, vou te falar mais. Se tem uma coisa que o cinema moderno ensinou pra gente, é a nunca confiar no Max von Sydow. Nunca. Então, assim, eu acho que, assim, não é o final que eu queria, mas tem uma coisa, assim, de legal de... Sabe aquela frase do Edmund Burke, do... A única coisa necessária pro triunfo do mal é que os bons homens não façam nada. Exato. Me parece isso, que é uma ironia muito grande, assim. É uma ironia grande e interessante. Ele não fez nada. Na verdade, ele tava jogando o jogo, porque ele tava vendo o que ia acontecer. E é um final sombrio, é um final niilista, e é totalmente de acordo com a série. No final das contas Eu entendo, mas eu te respondo com o mesmo exemplo que você usou. Imagina só o Visão que pega as joias e estala o dedo no final e fala, eu sou o Visão. Foda-se, né? Tá certo. Boa, Renatão. Tá certo. É um personagem que poderia ter sido mais bem explorado, mas eu também acho que se ele fosse muito explorado nessa série, como eu falei, eu entendo ele não ser explorado pelo poder que ele tem. Se ele fosse muito explorado, ele seria obviamente, as pessoas iam falar, vai ser o Bran. Mas eu acho que a ideia dos criadores, aí que tá, é uma ideia burra, vamos colocar alguém que ninguém tá falando.
Não vamos colocar quem eles estão falando. Esquece Jon, Daenerys, Sim, foi pra chocar. Cersei. Não vai ser. Isso eu acho que eles definiram logo no início. E vamos colocar alguém que provavelmente merece e tal. Mas eu acho que eles fizeram consciente. Até porque eu vi uma entrevista deles há 2 anos atrás respondendo sobre como é que vai ser o final. Vai ser feliz? Não sei o que. Eles falaram assim, o final vai ser bleak, né? Sombria. É uma coisa que não é pra ser final feliz. Se você que achou que é um final feliz, pesquisa um pouco, tem um monte de vídeo na internet sobre quem é esse corvo de sangue aí, esse Three-Eyed Raven, que eles falam. Nota para a série Game of Thrones, a gente não pode analisar a série só pela última temporada. Nota para essa série em geral e a conclusão final que vocês tiram disso. Vou começar com o Rafael. Cara, eu acho que agora eu vou te surpreender, porque enquanto eu via que a série tinha os livros para se basear, eu gostava bastante, apesar das adaptações e tal, e achar, né, apesar de sempre achar que, no livro é melhor, né, por N motivos é melhor. Mas eu acho que, cara, pela proporção que essa série tomou, né, pela forma grandiosa, né, a gente falou isso lá no início, em termos técnicos, né, a vocação que essa série teve desde o início de ser gigante, grandiosa e tal, apesar de algumas falhas aqui e outra ali, eu acho que pelo conjunto da obra, Game of Thrones merece um 8 bem sólido. 8,5 não, né? Não é melhor que o Batman vs Superman. Não é melhor, lógico que não. Marta é muito melhor do que... Sombra, ele tem 3 anos já, né? Renatão, sua conclusão final e sua nota. Como eu comecei falando aqui, eu tenho uma história muito, muito forte. O Game of Thrones foi muito importante pra mim. Eu tive experiências com Game of Thrones que eu não tive com nenhuma outra série. Eu dou muito valor ao que é a força de Game of Thrones, né? Foi a primeira grande série que a gente teve nessa era digital. A gente teve Lost, teve o Breaking Bad mais recente, mas tipo, Game of Thrones é aquela série que atingiu uma galera muito maior, né? Levou a galera a discutir na internet, a debater, e você não podia entrar nas redes sociais. Então, você acompanhar Game of Thrones durante a exibição original da série é algo que é muito especial e que eu vou guardar comigo. Assim como as 7 primeiras temporadas eu vou guardar num lugar muito especial do meu coração. Tudo que eu passei com ela, de encontrar os amigos para assistir, ou assistir nos eventos do Calabouço, para o meu episódio favorito, que é o da Batalha dos Bastardos, poder assistir ele lá, ter a galera gritando e batendo palma, vai morrer com o Ramsay, é algo assim inesquecível. Não tem como explicar em palavras o que é a sensação de ver Game of Thrones dessa forma e de você interagir como se fosse uma parte de você. É algo muito louco isso de série, de filme que faz com a gente, e o que essa série conseguiu fazer eu acho muito mágico. Eu tenho sim muitas ressalvas com as escolhas para essa temporada. Eu não quero até refazer aqui essa frase, não é nem escolhas, mas são os caminhos que levaram até elas, entendeu? Até a maioria delas. Mas eu não consigo tirar o que essa série significou pra mim, o que essas 7 temporadas significaram, o que essa jornada inteira foi. Então minha nota é um sólido 9, e é um forte 9, entendeu? Infelizmente não posso dar 10, mas 9 tá de bom tamanho. Bom, pra mim, eu vou começar dando a nota, eu vou dar 9 também. Por tudo que eu falei aqui, poderia parecer que eu ia dar mais. Essa série merece até um 9,5, vou dar 9. Eu concordo com muita coisa que vocês falaram, muitas coisas eu também não concordo. Mas assim, é a questão do fã. A gente só fala mal daquilo que a gente gosta, com as pessoas que a gente gosta. Senão a gente não liga, foda-se. Agora, essa série ela teve assim, como o Renato lembrou, vilões maravilhosos. Não foi só Cersei, não foi só Night King. Você falou aí do Ramsay. Cara, você lembrou ele aí. O Ramsay era competição pra ver quem era pior, né, cara? Sim. Pra mim, o Ramsay Bolton é o melhor vilão da série toda. Quem? Ramsay Bolton. Pois é, então a gente teve boas atuações, momentos assim inesquecíveis. A gente nem não dá pra falar de todos aqui, mas a morte do Joffrey, espetacular. O Casamento Vermelho talvez seja um dos momentos mais chocantes que eu já vi numa série. E eu vi Breaking Bad e vi coisas que eu não imaginava, mas nessa série foi surpreendente. A morte do Ned Stark, a luta do Oberyn com o Montanha. Do Oberyn com o Montanha. Foi absurda aquilo ali. Eu lembro da morte do Jon Snow, como aquilo mexeu com algumas pessoas, né? Foi a última cena da 5ª temporada, foi onde os livros terminaram, então... Exatamente. Eu lembro que muita gente que leu os livros... O começo da 7ª, se eu não me engano, que é a Arya entregando a torta pro Alden Frey. Sim.
Você tem a Batalha de Blackwater, que é muito legal também. Episódios maravilhosos, que eu acho que vão ficar na minha cabeça quando eu sempre lembrar dessa série. Então ela merece 9. Cagou. Teve problemas, teve questões de produção que realmente prejudicaram. Mas enfim, 9 eu acho que é uma nota bastante digna. Bom, enfim, queria me despedir de todos vocês. Queria começar pelo Rafaelo. Fica tranquilo. A gente vai achar uma outra série daqui a pouco pra odiar, pra amar. Ah, certeza. E pra poder trazer pro nosso público, enfim. A gente não vai ficar carente de séries boas, porque temos várias boas séries por aí, principalmente. E o Watchmen vem aí, cara. O Watchmen vai tomar o lugar no coração das pessoas, tenho certeza, porque... Tic-tac, tic-tac. Tic-tac, tic-tac. Tic-tac, tic-tac. Então, Rafael, eu queria que você começasse se despedindo e deixando seus contatos aí pros nossos ouvintes. Bom, foi mais uma vez um prazer estar aqui falando com vocês. Só quando eu mencionei personagens fodas, né, que estão no livro e não estão na série. Então, para quem não leu os livros, dá uma pesquisada aí na história, no background da Lady Stoneheart e de um cara chamado Victarion Greyjoy. Vocês vão ver que esse Euron Greyjoy é um bosta. Victarion Greyjoy é um puta de um personagem que ele tá num arco muito, muito legal. Ele terminou o 5º livro num arco muito legal, em que ele tá indo buscar a Daenerys para poder se vingar do Euron, assim. Então o cara tá querendo conquistar metade do mundo para poder armar um casamento com a Daenerys. É uma parada muito foda, é uma parada bem legal e é um puta de um personagem. É mais ou menos o que tentaram fazer com o Euron, que é um puta de um capitão de uma frota e tal, aquilo ali. Essa parte do Euron Greyjoy que foi apresentada na série é o Victarion. Então, assim, é só uma dica pra galera que não lê os livros, dar uma pesquisada, assim, e ver se interessa. E, galera, né, meus contatos é Rafaelo Salles, né, tanto no Instagram quanto no Facebook. Se quiser trocar uma ideia lá, questionar tudo que eu falei aqui, que eu só falei merda, vamos lá, a gente debate lá, não tem problema não, tá bom? Beijo na bunda de todo mundo. Renatão, por favor, seus contatos também, sua despedida e, mais uma vez, obrigado aí por mais um cast legal. Eu que agradeço, cara. É um prazer. Finalmente a gente pôde falar de Game of Thrones aqui. Pois tanto tempo que a gente queria. Um tempão. É verdade. A gente tava querendo. Vocês não sabem, mas a gente tentou fazer várias paradas de Game of Thrones algumas temporadas, mas não tava rolando. E eu fico feliz que a gente conseguiu fazer pelo menos pra fechar, né? A gente tinha que fazer, não tinha como deixar passar. Foi muito especial bater esse papo com vocês. Quem quiser me encontrar nas redes sociais, Facebook e Instagram, /Renan Maciel com 2 L's no final. Mas não me venham falar de Game of Thrones, que eu tô cansado de falar de Game of Thrones. Vamos falar de outra série. Sério, eu cansei. Me procurem pra gente falar de Barry. Vamos falar de Barry. Opa! Barry passava sempre depois de Game of Thrones. Se você tava ali na preguiça de ver outra coisa, viu o Barry, me procura, vamos conversar. E também tô no Letterboxd, Renan Maciel com 2 L's no final, só me procurar lá. E é isso, valeu galera, até a próxima. Muito bem, Renatão. Ó, por mais que você não queira, eu tenho certeza que quando esse cast for ao ar, no dia que ele for ao ar, no nosso grupo do WhatsApp, com os nossos assinantes, né, vai estar lá um debate. Não concordo, discordo, não tem nada disso, tá errado e tal. Então você que está nos ouvindo, se quiser fazer parte dessa discussão, que vai continuar fora do nosso cast, é só assinar o nosso canal no Patreon ou do Catarse. E você vai ter direito a participar de um bate-papo com a gente, não só sobre Game of Thrones, mas a gente fala sobre tudo, estreias da semana, séries que a gente tá vendo, um sacaneando o outro. Pandas, Pandas mortos. Pandas, baleias, salvação do planeta, Juntos e Shallow Now, a gente fala de tudo que tá rolando. Se tá curioso, entra lá no nosso grupo do Patreon, que você, além de ajudar a gente a produzir mais material, mais coisa legal, você pode participar diretamente com a gente. Queria agradecer mais uma vez vocês dois. Eu sou Marcelo Cipreste. Você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo. Inclusive, coloquei lá no meu letterboxd.com/mcipreste o Game of Thrones, The Last Watch. Ratscast mais uma vez agradece sua companhia. Um abraço. E a única coisa que você precisa levar dessa série é a frase: caos é uma escada. Eu preciso de ajuda, gente.